Você já teve aquela sensação de algo incomodando aqui, arranhando, que faz você pigarrear para se livrar, né? O famoso pigarro. Pois é, se é o seu caso, esse vídeo é para você. Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencial aqui em Aracaju, Sergipe, e para todo o país através da telemedicina videoconsulta. Maiores informações sobre o meu atendimento, aqui embaixo tem um contato da minha secretária. Pois é, o famoso pigarro, quem nunca, né? Quem nunca teve em algum momento da vida. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pigarro, né? Eu vou passar algumas estratégias para poder atenuar e melhorar o pigarro e falar das suas causas e o que deve ser feito caso, né, você continue tendo o pigarro apesar dessas orientações que eu vou passar para você, né? O pigarro em si, ele não é uma doença, né? É um sintoma, é um sinal de que tem algo de errado com seu aparelho respiratório, né? Ele pode surgir como aquela sensação de algo acumulado aqui na garganta, né? Ou como se tivesse algo parado aqui, que você precisa ficar para poder limpar, né? E pode vir até junto com uma tossezinha também, né? É o famoso querer limpar a garganta, né? Ó, porque eu quero limpar. Antes da gente falar das causas, né? Eu vou traçar aqui com vocês 4 estratégias naturais, né? Para aliviar esse pigarro aí que, sendo um pigarro agudo, não crônico, geralmente ajuda muito. Quando é um pigarro crônico, não. Aí eu vou comentar no final do vídeo sobre o pigarro crônico. Mas quando é um pigarro agudo, você fazendo algumas dessas estratégias, você vai obter resultado. Aproveitando, né, já se inscreve aqui no meu canal, se você não for inscrito, né, e ativa as notificações para ser notificado dos próximos vídeos sobre doenças do aparelho respiratório. É um canal dedicado só a informações sobre as doenças do aparelho respiratório. E também não deixe de dar o like aí nesse vídeo, tá bom? Estratégia número 1 para limpar esse pigarro. Lavagem nasal com soro fisiológico. Deixa eu pegar aqui minha maquetezinha. Na grande maioria dos casos, o motivo desse pigarro é o que a gente chama de síndrome do gotejamento pós-nasal ou posterior, né? O que é isso? É quando você está tendo ali uma rinocinusite com muito acúmulo de secreção nessa região e essa secreção fica escorrendo para essa região, justamente acumulando no local onde se tem um pigarro, né? Então esse muco aqui que você fica querendo limpar, retirar, muitas das vezes vem daqui de cima. E você fazendo a lavagem nasal, principalmente se for a lavagem nasal de alto volume, inclusive tem vídeos aqui no meu canal explicando como é que se faz esse tipo de lavagem, você remove essa secreção antes que ela fique caindo, né? Então, a lavagem nasal com soro fisiológico, né, no período ali do pigarro, ajuda demais se esse pigarro for causado por gotejamento pós-nasal. Uma outra coisa, uma estratégia número 2 é fazer nebulização só com soro fisiológico. Porque sem nenhum medicamento. Porque a nebulização, ela lubrifica as vias aéreas, torna essa secreção menos espessa, né? É como se fosse dissolver uma cola, né? E aí, quando você faz a nebulização e logo em seguida faz uma lavagem nasal, é perfeito, porque essa secreção que está ali acumulada por uma rinocinusite aguda ou até crônica, queria descer para cá, você faz a nebulização com soro fisiológico e logo de imediato você faz uma lavagem nasal,
remove, principalmente antes de dormir, né? Se você está com pigarro por uma rinocinusite aguda, a lavagem nasal é muito importante, tem que ser, né, executada, de preferência 2, 3 vezes por dia, e lembrar de fazer a nebulização somente com soro fisiológico. Faz a nebulização e, de imediato, faz a lavagem nasal. Então, já passei aqui 2 estratégias para trabalhar a limpeza desse pigarro agudo, né? Lavagem nasal com soro fisiológico e a inalação com soro fisiológico para fluidificar essa secreção e aí facilitar a remoção dessa secreção na lavagem nasal. Uma outra estratégia é ajustar a posição ao dormir. Lembrando que muito desse pigarro também tem a ver com refluxo gastroesofágico. O que é isso? É quando o ácidozinho do estômago está voltando pelo esôfago e está se alojando aqui. Observem que há uma proximidade anatômica entre a laringe e o esôfago. O ácido volta pelo esôfago e respinga aqui, irritando essa região da laringe posterior e formando essa gosmazinha que você fica arranhando, né? Então, a posição ao dormir, se você dorme totalmente, né, reto, facilita que esse ácido retorne, né? Então, a melhor opção nesses casos de pigarro pelo refluxo é usar um travesseiro anti-refluxo, né, que eleve o tronco e os ombros. De preferência, inclusive, até melhor se você conseguir elevar a cabeceira da cama, para você dormir completamente elevado, né? E uma curiosidade, né, anatômica, por questões de posicionamento do estômago, se você dormir do lado esquerdo, você reduz o refluxo, enquanto do lado direito você piora. Então, nos momentos de refluxo com muito pigarro, além de inclinar, tente se posicionar no decúbito lateral esquerdo, dormir do lado esquerdo, tá certo? E a quarta estratégia é você ter cuidado, mudanças, né, em hábitos e estilo de vida, tá certo? Se está vendo aí um pigarro pelo refluxo gastroesofágico, né, então você tem que otimizar a sua alimentação. Não é interessante você almoçar tomando líquido, não é interessante você deitar depois de comer, esperar a digestão ser bem executada, né? Reduzir alimentos que pioram o refluxo, tipo frituras, industrializados, enlatados, excesso de açúcares, o cafezinho, né? Mesmo um cafezinho descafeinado, ele piora muito, porque ele relaxa o esfíncter esofágico inferior e volta ao conteúdo ácido. Então, essa orientação alimentar para você que tem pigarro pelo refluxo é fundamental. É fundamental. Manter um peso adequado, praticar atividade física. Então, são estratégias alimentares que vão ajudar a combater esse pigarro aí que apareceu do nada e que pode estar sendo causado pelo refluxo. Então, eu citei aqui 4 estratégias básicas que você pode incrementar no seu dia a dia aí, caso apareça um pigarro. Lavagem nasal, principalmente se tiver um gotejamento nasal posterior, dando esse pigarro. Fazer a nebulização com soro fisiológico também ajuda, porque fluidifica mais a secreção. Você faz a nebulização, depois faz a lavagem nasal. Ajustar a posição de dormir e os cuidados alimentares. Digamos que você fez isso e o pigarro não melhora. Continua aí por 4, 6, 8, 10, 12 semanas. Aí tá na hora de investigar. Não é comum ter pigarro, tá certo? Pigarro é um sinal, um sintoma que precisa ser investigado. E quais são, doutor, as principais patologias, situações que causam pigarro? Eu vou citar as mais comuns aqui. Vou citar 3 situações clínicas predominam como causas do pigarro aqui no meu consultório, nos meus 21 anos de pneumologia. Tanto aqui no consultório presencial, quanto aqui no consultório por telemedicina. A primeira causa, né, é o refluxo gastroesofágico. Como falei, o que é o refluxo? É quando o ácido do estômago está voltando do estômago para o esôfago e atinge aqui a laringe
irritando essa região e formando aquela gosma, né? Aí aparece o pigarro, aparece a tosse crônica e até rouquidão pode aparecer. Muita atenção com isso. E muitas das vezes esse refluxo gastroesofágico que está causando aqui o refluxo laringofaríngeo, que é esse refluxo aqui, ele não está dando sintomas típicos. O paciente não tem azia, não tem queimor, não tem regurgitação, mas está com pigarro e tosse. Eu vejo demais no consultório. Ah, doutor, quando eu falo isso aí é refluxo. Não, doutor, não é. Eu não tenho azia, dor, queimor, mas pode sim acontecer sintomas respiratórios do refluxo sem os sintomas típicos. Muita atenção para isso, tá certo? Então, uma das causas disparadas de pigarro crônico é o refluxo gastroesofágico, mesmo sem sintomas típicos do refluxo. Uma segunda grande causa aqui é o que a gente chama de síndrome do gotejamento pós-nasal, que eu já expliquei. É quando o paciente tem uma rinite alérgica, uma sinusitezinha crônica, e essa rinite, essa sinusite vive fazendo acúmulo, ocasionando acúmulo de secreção nessa região. E essa secreçãozinha que no seu dia a dia fica por aqui, ela fica fazendo isso, ó, escorre e vindo para cá. E batendo aqui, forma aquela gosminha aqui, você fica, né? A secreção fica escorrendo, né? Causando aquela sensação de pigarro constante, de algo parado na garganta. Então, é uma outra grande causa de pigarro crônico aqui no meu consultório. As rinites alérgicas ou de outra causa e as sinusites, tá certo? E a terceira causa é a asma. A asma, até mesmo sem um diagnóstico, né, ela quando está descompensada, ela pode causar um pouco de pigarro, pode causar um pouco de tosse. É comum a asma não ter a falta de ar, mas ter tosse como única manifestação, né? E essa tossezinha que pode vir com pigarro chama a atenção e tem que ser pensado na asma, tá certo? Então, se você tem um pigarro crônico, se tem um pigarrozinho crônico aí, é interessante investigar. Eu falei aqui 3 causas que eu vejo demais no consultório, mas tem situações menos comuns. Por exemplo, recentemente eu peguei um paciente com pigarro, né? E claro, a gente faz a investigação. Quando fui ver, era um câncer de laringe. Ela começou a pigarrear. E aí, quando a gente foi investigar, quando a gente fez a nasofibrolaringoscopia, tinha uma lesão em corda vocal. E aí, esse paciente, graças a Deus, aí a gente conseguiu, encaminhei para o colega otorrino, ele foi feita a cirurgia já, tal, e a gente está acompanhando e graças a Deus deu tudo bem. Mas você vê que o pigarro é um sinal de alerta que precisa ser investigado. Pode ser essas alterações usuais, mas tem situações mais raras que podem acontecer e mais graves. Então tem que ter muito cuidado. Pigarro aí de mais de 3, 4 semanas, procure seu pneumologista, converse com ele sobre essa questão, porque aí ele vai precisar, né, dar uma investigada. Não fique empurrando com a barriga e achando que é apenas um caguete ou nervosismo ou falta de hidratação. Pigarro crônico tem que ser investigado a causa, é a mesma coisa de tosse. Tosse crônica, você tem que investigar a causa. Então, para quem não sabe, eu tenho um Instagram muito movimentado, vai lá, né? @drgojamado, e tem lá o meu TikTok também, que eu trabalho muito as questões esses temas sobre as doenças do aparelho respiratório. Vai lá, se inscreve, participa. E muito obrigado, né, pela sua presença aqui. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para os próximos vídeos, tá certo?